Olá, gente linda de Deus. Daqui a pouquinho a gente vai para mais um vídeo da nossa Quinta com Deus, falando a respeito dessa campanha de 40 dias de milagre da Igreja do Evangelho Quadrangular. Pai seja com todos. Capítulo 6 do segundo livro de Reis, do versículo 1 até o 7, nos conta a história do profeta Eliseu com os seus discípulos. Eles perceberam que o barracão onde eles estavam sediando a escola dos profetas estava ficando pequeno para o número de discípulos que haviam lá e decidiram então fazer um barracão, uma escola maior. E aí decidiram que iam cortar lenha perto do Rio Jordão para que pudesse depois aumentar. Chamaram, convidaram o profeta Eliseu, ele foi, aprovou o aumento da sala, aprovou e foi com os discípulos para lá. E no meio do trabalho, um desses discípulos da escola de profeta, batendo o machado numa árvore, de alguma maneira aquele machado escapou da sua mão e ele caiu no Rio Jordão. Esse discípulo lhe deu um grito, ele falou: "Ai, meu Deus!" E aí todo mundo ficou: "O que aconteceu?" Ele disse: "Rapaz, o machado caiu no rio, afundou e era emprestado." O profeta Eliseu então disse: "Onde é que caiu o machado?" Ele disse: "Caiu mais ou menos ali." O profeta cortou um galho de uma árvore, jogou o galho no Rio Jordão, e aonde o galho caiu, o machado flutuou, subiu, como se estivesse sendo puxado por um imã, não é? E aí o profeta disse para o discípulo, disse: "Olha, estende a mão e pega enquanto ele está flutuando." E foi o que o discípulo fez. Igreja, é um milagre tão bobo, tão trivial, né? Tão comumzinho, tão sem um sentido maior, que é algo que devia alegrar o meu e o teu coração. Porque esse milagre ele mostra a preocupação de Deus, inclusive nas coisas menores das nossas vidas. Aquelas coisas que ninguém dá importância, aquelas coisas que não é importante para ninguém, que não muda a vida de ninguém, que não traz uma glória ao nome de Deus. Não é um milagre extraordinário, mas foi um milagre. Isso mostra a intensidade de interesse que Deus tem pela nossa vida, não é? Nessas minúcias, até nas coisas pequenas, Deus ele opera milagre nas nossas vidas. Com certeza, havia muitos paralíticos lá, haviam gente morrendo lá. Naquele tempo, naquele dia mesmo, muitas pessoas estavam necessitando de algo muito maior da parte de Deus, coisas que assim, para elas eram impossíveis, e esses milagres não foram realizados. Não é? Foi realizado esse milagre maluco, né? Pequeno, de fazer um machado flutuar para que o desespero do discípulo fosse contido, porque o machado não era dele. Deus não quer que nós, seus filhos, devamos nada a ninguém, estejamos em dívida com ninguém, a não ser, exceto, né, a Bíblia diz: "Não devais nada a ninguém, exceto o amor." E essa passagem, ela nos mostra, desde outras passagens na vida do profeta Eliseu, como é que Deus trabalha com coisas pequenas, né? É farinha, é azeite. Deus usa essas coisas do nosso cotidiano, comuns e normais, para fazer grandes coisas. E nesse caso, o Eliseu fez um machado emprestado pelo discípulo flutuar, para que o discípulo não devesse nada, não ficasse com má fama perto daquela pessoa de quem ele emprestou. É um acidente, acontece, é uma coisa comum da vida, mas de alguma maneira, né, por alguma razão, o profeta, ele exerceu, ele realizou, ele exercitou
um milagre da parte de Deus, porque o profeta não tem poder. O poder do profeta vem do Deus ao qual ele serve. E a abençoou e ajudou a vida desse homem. Para ficar fácil de você entender, meu querido, é só você pensar assim, você já deve ter vivido isso, de alguma dimensão. Lembra, antes de você ser pai, ou você que não é pai, quando alguém que é pai fresquinho, que é pai assim no começo, e ele começa a contar dos seus filhos, mesmo que seja um bebezinho, ou um pouquinho mais crescido, e ele fala assim com entusiasmo, e ele conta algo que aconteceu que parece assim o maior espetáculo da Terra. E você ficou ouvindo, por respeito, você dá um sorrisinho amarelo, mas aqui dentro da tua mente, realmente, você está pensando assim, nossa, que coisa mais boba, mais sem sentido, mais sem importância, mais sem graça. Para você, não tem importância. Para você, teve graça, porque você, antes de ser pai, você não entende isso. Depois de ser pai, você ainda acha sem graça, mas você entende, porque você também passou por isso. Mas para o pai, né, aquela necessidade ou aquele feito tão comum, tão simples, tão pequeno do filho, tem uma importância, uma relevância e uma graça muito grande. É assim que Deus nos vê. Deus é nosso Pai, nós somos os filhos dele. Então as coisas que assim não diz respeito para ninguém, tem nada a ver com ninguém. Se você contar para alguém é uma coisa besta, imagina hoje você dizer assim, olha, o machado caiu, o profeta jogou um pedaço de pau no rio e aí subiu o machado. O cara vai dizer, rapaz, mas para que Deus faz um milagre desse? Para que Deus vai perder tempo com o machado? Você pode ir ali comprar outro machado. A gente fazia uma vaquinha aqui, dava um machado novo para o cara de quem você emprestou. Tanta coisa importante para Deus fazer nessa vida, nesse mundo. E Deus vai se preocupar com que você perdeu um machado. Gente, Deus se preocupou, né, e recuperou o machado pela fé, pela palavra do profeta. Né, ele recuperou o machado. Olha, às vezes a gente pensa milagres, coisas grandes, extraordinárias, mas Deus, ele realiza milagres até nas pequenas coisas da vida, que para as outras pessoas é muito besta, mas que tem a ver com você, que para você é importante, que para você é necessário, que para você é algo que é milagre e que você precisa. Então, saiba disso e tenha isso na sua cabeça. Deus, ele está preocupado e ele está pronto a realizar milagre dentro das situações e circunstâncias mais pequenas, as menores que sejam, ainda que não venha a glorificar o nome dele de uma forma tão extraordinária que corra a mídia, mas que seja algo que venha a ser útil, proveitoso para você e também para o povo dele. Deus se preocupa, gente, nesse detalhamento da nossa vida, nas coisas pequenas da nossa vida, numa continha que a gente não vai conseguir pagar, num problema de carro. Eu me lembro que numa viagem, meu carro deu uma pane e eu fiquei desesperado assim, e eu não tinha sinal no celular, e eu não conseguia ligar, e aquele carro não funcionava, e a gasolina estava vazando, e eu não tinha, ninguém parou, não tinha recurso. Então eu orei e o carro pegou. É uma coisa tão besta, não é? Mas eu creio que foi Deus quem tocou ali naquele motor. Ele não é mecânico, mas assim, eu precisava dele, não tinha outro recurso ali que estivesse ao meu alcance, e eu creio que ele me ajudou. Numa outra feita, eu vinha voltando com uma pessoa comigo na estrada e começou a pingar. Eu me lembrei do testemunho de um pastor que, diante de uma multidão num estádio, orou para que Deus cerrasse o céu e que não chovesse durante ali o evento, e não choveu mesmo. E quando ele foi encerrar o evento, ele pediu para que as pessoas rapidamente voltassem para suas casas, não é? Porque Deus, então, após o encerramento do evento, abriria os céus e a chuva desceria, e assim aconteceu. E ali eu estava com uma pessoa com a qual eu era responsável na garupa da minha moto, na estrada, começou a pingar, eu me lembrei disso, para não entrar numa circunstância maluca, eu
orei na minha mente mesmo, disse assim, Senhor, segura essa chuva, para que não corra perigo nem eu, nem quem está comigo, para que assim a gente não passe por uma situação ruim com a mãe da pessoa a qual eu sou responsável, até que eu chegue, né? E depois manda água. Gente, eu andei aí mais uns pares de quilômetros na estrada, e depois, então, quando eu cheguei na casa daquela pessoa, que encostei a minha moto na parte coberta, caiu chuva e malhou água. Você vai me dizer que é uma coincidência, você vai dizer que isso é uma besteira. Eu sei, eu também queria isso se eu fosse você, porque é uma coisa tão besta e tem tantas coisas maiores e mais importantes para Deus realizar e se preocupar, que você vai dizer assim, Deus não está interessado nisso daí não. Não, Deus está interessado sim, nas menores coisas, nas suas menores necessidades, naquilo que não interessa a ninguém, só a você. Deus está interessado. E essa passagem do profeta Eliseu, ela nos mostrou isso. Ai, meu Deus, perdi o machado. Mas é só um machado. Machado a gente compra outro, mas não era meu, era emprestado. E o profeta foi lá e fez o machado flutuar e o milagre foi realizado, porque Deus interessa nas mínimas coisas dos seus filhos, em abençoá-los e em deixá-los bem. Que você possa experimentar Deus, tanto nas suas grandes necessidades, como nas pequenas também, e você possa enxergar a mão de Deus, tanto nas grandes coisas, como nas pequenas que Ele realiza na sua vida, porque Deus tem tudo a ver com você. Ele é teu Pai, e como teu Pai, até nas coisas mais tolinhas, né, que você faz, Ele se alegra, Ele se compraz. Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.